Neste vídeo nós vamos subir a parada, vamos utilizar HTML, vamos utilizar Bootstrap, vamos utilizar o Axios, vamos utilizar o Apex Chart. Vamos fazer aqui chamadas de Ajax e atualizar o nosso gráfico desta forma. Reparem, não importa quais são as unidades, temos aqui o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre e o quarto trimestre. Basicamente é um gráfico de barras que contém aqui 3 barras em cada um dos trimestres, ok? Considerando que isto seriam resultados de um ano. E aqui é um gráfico de barras que contém uma escala de 0 a 100. Todo o resto está simplificado ao máximo. Eu vou-vos mostrar então como é que nós vamos fazer tudo isto. E reparem, é uma escolha que nós temos a fazer aqui sem que a página seja refrescada. A única coisa que é refrescado é o nosso gráfico. Então, muito rapidamente vamos fazer o seguinte, eu já criei uma pasta chamada D1, ok? Que é o exercício completamente vazio, não tem aqui rigorosamente nada. Então eu vou criar aqui no meu D1 o meu index.php. Este index.php poderia ser apenas um HTML, não havia qualquer problema, mas assim vocês podem colocar PHP se quiserem, não tem qualquer problema nenhum. E aqui eu vou usar várias bibliotecas. Então falei do Bootstrap, do Axios, que é uma biblioteca de JavaScript para fazer chamadas de Ajax, e o Apex Charts, como é óbvio. E vamos então fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma pasta chamada libs e vou criar uma outra pasta chamada Ajax, que na prática só vai ter um fecheiro, é um script de PHP, que eu vou chamar aqui script.php. E este script de PHP é o script que vai dar a resposta a todas as chamadas de Ajax que eu fizer, ok? Então, vamos aqui guardar isto, ok? Porque é que ele agora está aqui a dar um erro? Bom, não sei porque é que ele está aqui a dar um erro. Tudo bem, iremos depois resolver isso. Como podem observar aqui, ele diz que há aqui um problema de PHP. Ok, vamos fechar aqui isto. Enfim, não gostou do nosso fecheiro. Tudo certo. Vamos aqui buscar as nossas bibliotecas. Para isso eu vou fazer o seguinte, vamos buscar o Bootstrap. Eu vou buscar aqui o Bootstrap 5. No Bootstrap 5, como não vou utilizar nenhum componentes especiais, vou apenas usar aqui a parte do CSS, então eu vou copiar este link, vou abrir aqui um novo separador e vou buscar o fecheiro de Bootstrap, o CSS. Vou clicar com o botão direito do mouse, vou guardar como e vou guardar isto dentro da pasta do meu projeto e a pasta libs, ok? Vou guardar exatamente como está assim. Agora, vamos procurar aqui também o Axios CDN. Então no Axios CDN eu vou clicar aqui, eu vou encontrar aqui a biblioteca Axios, que também é apenas um fecheiro, neste caso um fecheiro minificado de JavaScript. Eu vou colocar aqui, vou abrir, estamos aqui o Axios, última versão, guardar como, vamos guardar aqui dentro da pasta libs. E finalmente vamos buscar o nosso Apex Charts. Neste caso apexcharts.com, não, vamos colocar aqui CDN, para ver se também o conseguimos apanhar numa CDN. Então nós vamos clicar aqui, algures ele vai aparecer aqui, reparem, existe aqui na CDN.js, então eu vou clicar aqui, temos aqui a biblioteca pronta, vou aqui copiar, vamos colocar aqui também e vamos assim, desta forma, conseguir ter as 3 bibliotecas que nós queremos utilizar, ok? Uma de CSS, 2 de JavaScript. Então se eu agora regressar aqui ao meu projeto, temos estas bibliotecas todas. Bom, muito bem, vamos aqui incorporá-las. Então para isso eu vou colocar aqui um link 2.css para ir buscar aqui no libs barra o bootstrap, ok? Vamos ao script source, ok? Libs barra, vamos buscar aqui, não importa qual é a ordem, vamos buscar aqui o Axios. E agora vamos buscar, vamos inclusive aqui acelerar o processo, vamos buscar aqui, neste caso eu vou colocar aqui barra e vamos buscar o Apex Charts, ok? Vamos então começar a poder usar já o Bootstrap. Para isso eu vou fazer um div.container fluid. Isto é, estou a criar um container de Bootstrap apenas para organizar o gráfico no centro da minha página, mais ou menos no centro. Dentro deste div eu vou ter um div.row, que depois vai ter um div.call de 6.offset de 3. Ora, isto vai-me construir, espero eu, aqui a estrutura toda que eu necessito. Cá está. Vamos colocar aqui um div que vai ter um ID igual a gráfico. Ok? Portanto, neste momento nós temos aqui este div, aqui não é um if, é sim um ID, este div está mais ou menos centrado no nosso sistema. Para estar mais ou menos centrado, nós vamos colocar aqui uma margem Y
de 5. Isto é, margem para cima e para baixo no valor de 5. Ok. Muito bem. Se eu agora colocar aqui gráfico, simplesmente assim, nós vamos aqui refrescar e reparem, está aqui o gráfico. Claro que o gráfico vai ocupar um espaço aqui mais central, mas nós já iremos lá, ok? Então, muito bem, vamos então aqui começar a construir o nosso script. A parte do nosso código. Então eu vou colocar aqui primeiro os elementos, eu vou colocar assim, elementos iniciais do gráfico. Ora, o que é que eu preciso? Um let é L é igual a document.querySelector e este querySelector vai ser para ir buscar o gráfico pelo seu ID. Já tenho o elemento da minha DOM que vai receber o gráfico. Vamos criar aqui as opções do gráfico. Let options igual a um conjunto de opções vazias, neste caso um objeto vazio. E vamos colocar aqui ainda um let chart igual a new apex charts. Vamos lhe passar o AL e o options. Tudo isto já vem dos vídeos anteriores. Chart.render. Ok? Ora, com estas instruções que aqui estão, faltando apenas colocar aqui algumas opções, eu vou ter já um gráfico a ser apresentado. Então o que eu vou colocar aqui é o mais básico. Vamos colocar aqui chart. Vamos apenas definir aqui o type bar. De seguida vamos criar uma série vazia, series, que é um array. Eu vou já colocar aqui a vírgula. Ok, vamos fazer aqui assim. E esta série é uma série vazia. Eu vou-lhe dar um name, que vai ser dados. E aqui no data nós vamos colocar um array vazio, ok? Sem rigorosamente nada. E finalmente, para que a nossa escala no eixo do y fique como nós queremos, eu vou colocar aqui y-axis. E vamos definir dois valores, o min, que é 0, e o max, que é 100. Ok? Ora, com esta informação que aqui está, se tudo correr bem, o meu gráfico já deveria aparecer, mas sem informações. Não está a aparecer. Vamos verificar o que é que se passa aqui. Ele diz que o options não está definido, então é aqui um typo, falta-nos ali um S, ok. Vamos aqui refrescar. Cá temos então o nosso gráfico. Se eu agora fechar aqui, reparem como ele se torna responsivo, uma vez que está a ser operado pelo Bootstrap, ok? Se eu for aqui inspecionar, vocês vão ter a oportunidade de verificar que o gráfico está concentrado aqui dentro do body, ok? Concentrado aqui dentro desta classe, dentro desta row, e portanto o gráfico está aqui, ok? Muito bem. Vamos aqui fechar. Vamos então regressar aqui ao nosso código. Bom, o que é que nós vamos colocar aqui? Vamos colocar 3 botões por baixo do gráfico, ou melhor, 4 botões. Eu vou colocar aqui um button e neste botão eu vou-lhe chamar primeiro trimestre e vamos copiar isto tudo e vamos colocar aqui 4 vezes. O segundo, o terceiro e o quarto trimestre. Então se eu agora for aqui refrescar, reparem o que é que aparece aqui, estes botões. Como eles não estão centrados, eu vou aproveitar para os centrar. Então vou até fazer isto desta forma. Vou copiá-los daqui. Vamos criar aqui uma outra row, div.row. Aqui vamos colocar uma div.call e com um text center para centrar o texto. E agora vou colocar os meus botões todos aqui dentro. Ok? Então os botões vão ficar centrados, como vocês vão ter a oportunidade de verificar. Cá estão os botões centrados. Vamos transformá-los aqui com o aspecto de Bootstrap. É muito fácil. Vamos selecionar isto assim. Classe é igual a btn primary. Ok? Reparem como os botões já vão ter um aspecto diferente. Ok? Temos aqui então estes elementos todos. Falta-nos acrescentar aqui então uma funcionalidade que é o onClick. Quando eu fizer um clique num dos botões, o que é que ele vai executar? Bom, ele vai executar aqui uma função de JavaScript que eu vou colocar como ver trimestre. E vou passar aqui um parâmetro dentro. Neste caso, o primeiro vai ver o 1, o 2, o 3 e depois o 4. Portanto, nós temos aqui para cada botão um valor diferente a ser passado. Bom, feito isto, o que é que nós vamos agora fazer aqui? Bom, vamos regressar aqui ao nosso sistema e vamos fazer aqui o seguinte. Vamos criar aqui uma função, function, que vai ser o ver trimestre. Ok, ver trimestre. Aqui vamos ter então o trimestre. E depois aqui dentro vamos ter a implementação. Vamos colocar aqui um console.
console.log e vamos apresentar o trimestre para ver se estamos a chegar ao sítio certo, ok? Então vamos aqui novamente refrescar, vamos abrir aqui o F12, não olhem aqui para estes erros, não são muito importantes, vamos clicar aqui e ele diz, opa, há aqui um problema. Isto normalmente acontece por questões de typos, como vocês podem ver eu tenho ali var trimestre, portanto isto acontece principalmente quando nós estamos aqui a gravar um vídeo e eu tenho que estar a fazer o discurso e a escrever o código ao mesmo tempo, portanto é natural que isto aconteça. Agora reparem então, o 1, agora o 2, o 3, o 4, ok? Então já estamos aqui a conseguir separar quais são os trimestres que eu quero apresentar. Muito bem, feito isto, aqui dentro nós já estamos em condições de fazer a chamada de Ajax, ok? Vamos fazer uma chamada de Ajax, vamos receber resultados, vamos atualizar a série do gráfico, não é? Portanto, é isto que nós vamos ter que fazer. Ok, então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, quando for feita aqui a chamada do meu Axios, e eu vou começar a escrevê-la aqui, eu vou escrever da seguinte forma, Axios, há várias formas de escrever o mesmo método. Neste caso vou enviar um pedido de via post para um determinado endereço. Ora, este endereço que eu aqui tenho é um endereço que tem que ser um endereço web, não pode ser um endereço de fecheiro físico. Então para isso eu vou selecionar tudo isto que aqui está e vou colocar aqui dentro da seguinte forma, é neste endereço, na pasta Ajax e para o script.php. É para este local que eu quero fazer a minha chamada, ok? De seguida, na próxima opção, eu vou colocar aqui um conjunto de dados que eu quero passar para o meu script. Ora, neste caso, a única coisa que eu quero passar é a variável trimestre, ok? Cujo valor vai ser trimestre. Isto é, eu estou a passar aqui, vamos aqui ver se eu consigo melhorar a leitura, cá está. Eu estou aqui a executar uma chamada de post para este endereço, passando como variáveis do post este valor, isto é, esta variável com este valor, o valor que vem dali, ok? Dei-lhe aqui este nome, poderia ter dado um outro qualquer, não havia problema nenhum, mas depois do lado do PHP vou ter que ser consistente. Ora, o Axios funciona através de um mecanismo chamado promessas, isto é, quando houver uma resposta por parte do servidor, eu posso, então, fazer o seguinte, then, ok? O then é, quando houver a resposta com sucesso, o que é que ele me vai devolver? Ele vai-me devolver uma resposta. Eu vou colocar aqui uma function que vai ter aqui a resposta. Normalmente chama-se response, mas eu aqui vou dar o nome em português. Então significa que quando acontecer aqui esta função, eu vou poder executar o código que eu quiser aqui dentro. Mas pode também acontecer uma outra circunstância, que é o catch. E o catch, neste caso, é um erro. Function. Vamos colocar aqui o error. E aqui dentro eu vou dizer, ok, se acontecer um erro, eu vou colocar na consola. console.log, erro. E vamos apresentar aqui o erro, ok? Mais error, que é o valor que vem dali. Ora, a resposta é uma resposta que contém várias informações, entre elas uma coisa chamada data. A resposta.data são os dados que hão de chegar a partir da nossa chamada de Ajax. Ok? Bom, agora, à semelhança do que aconteceu já no vídeo anterior, eu vou utilizar aqui a função do meu gráfico que permite fazer uma atualização das séries. Chart.updateSeries, ok? E no update das séries, nós vamos ter o seguinte, vamos ter aqui um array, e dentro deste array vamos ter aqui uma série que vai ter o seu data, e agora vamos ter aqui resposta.data. Okay? Esta resposta é um objeto que contém uma propriedade, entre várias outras, que se chama data, que são os dados que são enviados pelo meu PHP. Okay? E com isto aqui eu já consigo alterar os valores do meu gráfico à partida. Então vamos aqui ao nosso script. Ora, o nosso script de PHP vai ter aqui uma circunstância mais ou menos especial. Nós podíamos ligar aqui a uma base de dados, não o iremos fazer porque demoraria mais tempo, mas vamos dizer aqui que os dados de post, e atenção, não confundir com
com isto que aqui está, que é a super global do PHP, eu vou chamar assim os dados de post são igual a JSON decode. E agora reparem, isto tem a ver com o funcionamento do Axios. O Axios envia-nos por defeito, ou por padrão, os dados do post em formato de JSON e envia-nos através do input do PHP. Como é que nós chegamos lá? File get contents, como se fôssemos ler um fecheiro, mas este fecheiro é na prática esta stream de PHP //input e vamos colocar aqui igual a true para ele nos devolver um objeto, ok? Este objeto, que se passa a chamar post, tem apenas uma única propriedade. Qual é? É esta que aqui se chama trimestre. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui um switch. E no switch eu vou perguntar o seguinte, olha, analisa o que é que nós temos no post trimestre. Ok? E neste post trimestre nós vamos ter caso seja o primeiro trimestre, vou colocar aqui um break. O que é que ele vai definir aqui? Bom, ele vai definir a variável dados que vão ser apresentados depois como sendo um array que eu vou colocar aqui de 20,30,40. Ok? Agora, bastará copiar tudo isto aqui. Eu vou colocar assim. Vou colocar aqui o 2, ali o 3 e aqui o 4. Isto é, a resposta para cada um dos trimestres. Vou clicar aqui para formatar o documento. Vamos tentar aqui formatar o documento. Eu não sei se ele vai conseguir. Ok, conseguiu. Muito bem. Aqui agora só temos que alterar os dados. Eu vou colocar aqui 30, 20, para eles serem diferentes. Vamos colocar aqui 10. No terceiro trimestre tínhamos aqui, por exemplo, 30, 50 e 60. E no último trimestre vamos ter apenas 20, 30 e 20 novamente. Ok? Depois dos dados estarem definidos, eu vou apresentá-los com um JSON encode, porque depois o Axios vai passar essa informação para o interior do meu gráfico. Então, JSON encode dados, ok? Portanto, ele vai transformar este array que aqui for definido num JSON. Quando regressa aqui, a resposta.data vai ser inserida aqui já com um JSON stringify do JavaScript implícito, ok? Tudo isto parece muito, é um bocadinho teórico, ok? Tudo certo. Vamos testar para ver onde é que temos erros, ok? Primeiro trimestre, reparem, olhem os dados aqui já a funcionar, isto é, os dados estão a ser lidos a partir do meu fecheiro de JavaScript e reparem que não há nenhum refrescamento da página. É tudo feito por Ajax. Obviamente que aqui temos apenas uma questão a resolver, que é esta. Nós começamos a nossa página com um gráfico completamente vazio e isso não é muito bonito. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, no nosso index.php bastará fazermos o seguinte. Eu vou aqui limpar um bocadinho o código. Ok? E agora vou dizer o seguinte. Eu tenho aqui uma função que faz o ver trimestre, então vou colocar aqui uma function, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui ver trimestre de 1. E portanto, quando o meu código for todo corrido e chegar aqui, ele vai executar esta função e vai começar a apresentação, quando eu agora refrescar, vai começar a apresentação com os dados do primeiro trimestre. Não olhem aqui agora para estas categorias, não interessa, poderíamos trabalhar isto, mas o vídeo já vai longo, mas como podem observar, nós já temos aqui então os dados a serem colocados de acordo com aquilo que está no script. Reparem, no terceiro trimestre temos 30, 50, 60. Se formos olhar aqui para o nosso script, teremos então no terceiro trimestre 30, 50, 60. Aqui no quarto temos 20, 30, 20 e por conseguinte, se eu carregar aqui no quarto, nós vamos verificar que o gráfico reage à nossa chamada.